Olá, nós estamos iniciando mais um programa, Assembleia Convida, e o tema de hoje será a obra e a vida de um dos maiores educadores do mundo e principalmente, sem dúvida nenhuma, do Brasil, Paulo Freire. E nós vamos aqui ter a honrosa presença nesse debate da professora, pesquisadora, mestre, doutora em educação, Ana Maria Saul. Muito obrigado, Ana Maria Saul, pela sua participação. Você que conhece profundamente tanto a obra como a vida de Paulo Freire, eu tenho certeza que você vai dar uma grande contribuição aqui para que o telespectador conheça esse grande educador que influenciou a educação brasileira e que tem dado uma grande contribuição para todo o mundo da educação. Mas antes nós vamos ver aqui um pequeno vídeo sintetizando um pouco a história de Paulo Freire. Não se pode falar em educação no Brasil sem tocar no nome de Paulo Freire. De professor a criador de novas propostas pedagógicas, Paulo Freire entendia que educar era um processo de conscientização que levaria à libertação. Paulo Freire queria inquietar o aluno e, com esse propósito, criou sua principal obra, chamada Pedagogia do Oprimido, cujo objetivo era fazer frente à escola conservadora que, segundo ele, acomodava a todos ao mundo existente. O processo de educar para Paulo Freire era uma relação onde as duas partes aprendem, tanto o educador quanto o educando. Por suas ideias, foi considerado subversivo, foi preso e exilado durante a ditadura militar. Passado o regime, em 1989, como secretário de Educação do município de São Paulo, implementou movimentos de alfabetização e revisão curricular. Mas até chegar à cidade grande, conheceu as dificuldades de sobrevivência das classes populares em Pernambuco, onde nasceu. Foi lá mesmo que deu início à sua filosofia educacional, em tese de concurso para a Universidade do Recife, da qual foi professor de História e Filosofia da Educação. A morte de Paulo Freire completa 18 anos. Costumava refletir: quem sabe, ao fazer da docência o meio da minha vida, eu termino modificando a docência no fim da minha vida. Ana Maria, primeiramente eu gostaria de te perguntar qual foi o seu primeiro contato com o Paulo Freire, como que você conheceu o Paulo Freire, como que foi a sua experiência trabalhando com o Paulo Freire, tanto na PUC, né, na Faculdade de Educação, como também na Secretaria de Educação. Como que foi esse primeiro contato com o Paulo Freire? Deputado, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, por esse espaço. Para mim é sempre uma felicidade renovada quando posso dialogar e conversar e aprender sempre mais a respeito de Paulo Freire. Na verdade, o meu contato inicial com o Paulo Freire foi ainda no final da década de 60. Aí Paulo Freire não estava no Brasil, um momento muito difícil, e eu estudava com colegas do movimento estudantil a obra de Paulo Freire, sem conhecê-lo pessoalmente. E depois tive a alegria de poder partilhar e participar do momento em que Paulo Freire volta ao Brasil e chega no Teatro da Universidade Católica de São Paulo. E daí, no teatro, ele é muito bem recebido, muito aplaudido, muito esperado, e ele diz: eu vim para reaprender o Brasil. E aí também foi um dos meus encontros felizes, porque Paulo Freire vem trabalhar na PUC a convite do grão-chanceler, Dom Paulo Evaristo Arnes, e assume como professor na pós-graduação, e eu também trabalhava neste mesmo programa de pós-graduação. E aí nos encontramos e o meu primeiro encontro com ele foi num momento antecipando a minha aula, no momento de almoço, quando eu estava preparando a aula e Paulo Freire chegou, entrou na sala e nós nos encontrávamos nas reuniões de planejamento de professores
e ele disse assim: olha, menina, isso faz muito tempo, eu era realmente uma menina, você pode me ajudar a colocar essas fichas que eu preparei e que era a programação do curso dele, no formato que a coordenadora solicitou? E eu, num misto de emoção e de um impacto com aquela solicitação, eu disse: claro, professor, eu posso, eu já era professora da PUC há algum tempo, eu sei como colocar isto nos moldes do plano que é solicitado aqui na PUC, e depois eu lhe mostro. E esse foi o nosso, foi um pretexto para um encontro frequente e que fundou também uma amizade muito grande. E depois disso, então, procurei Paulo Freire com o pretexto de discutir o plano de trabalho da aula, e começamos a nos aproximar, e até que o nosso programa propôs 2 professores dentro da sala de aula, e Paulo Freire e eu assumimos uma única disciplina, trabalhando com os alunos. E nos encontrávamos todas as semanas, e daí, além da aula, nós nos encontrávamos em reuniões de planejamento para planejar o semestre, e foi assim, foram momentos de grande aprendizado de política, de teoria, de pedagogia e, sobretudo, de lições de vida que tive com um educador especial. Ana, tem um grande livro do Paulo Freire, que é o Pedagogia do Oprimido, que é um divisor de águas, eu acho que talvez na educação brasileira. Eu fui muito influenciado por esse livro, eu fazia pedagogia, quando eu li a primeira vez, e fiquei muito influenciado, me abriu assim um pensamento crítico e um entendimento muito maior da função social da educação. Enfim, esse livro influenciou toda uma geração de educadores. Qual a importância desse livro para você, Pedagogia do Oprimido, onde Paulo Freire fala da educação libertadora, educação dialógica, né, faz críticas à educação bancária, onde ele fala: ninguém liberta ninguém, os homens se libertam em comunhão, é um livro bárbaro, né? Eu acho que eu trabalhei muito tempo formando professores em faculdades, em cursos de licenciatura. Eu sempre dizia o seguinte: quem não leu Paulo Freire não é educador. Tem que ler Paulo Freire e, sobretudo, o Pedagogia do Oprimido. É uma espécie de bíblia da educação. Sim. Pedagogia do Oprimido é, até hoje, considerado no mundo inteiro a obra mais importante dos mais de 20 livros que Paulo Freire tem, e traduzidos no mundo inteiro. É o mais traduzido no mundo? É o mais traduzido no mundo. E a mim chegou como até presente recentemente uma última edição que foi feita nos Estados Unidos, e uma colega esteve por ali, me trouxe. Eu tenho umas coleções de Pedagogia do Oprimido. De várias edições? Várias edições, e alguns assim que eu recorro sempre à Pedagogia do Oprimido, e alguns já estão assim com a capa um pouco desgastada de tanto manuseio, mas aqueles livros que eu tenho quase todos assinados, com dedicatória do Paulo Freire. Esses livros eu guardo, e às vezes eu mostro para os meus alunos, eu falo: olha, só para ver que está aqui mesmo, que tem a dedicatória, mas cuidado, hein? Esse livro passa pela sala e volta aqui. Então, sim, porque a obra de Paulo Freire é uma obra que nós precisamos, e que ela é tão valiosa que nós precisamos recorrer sempre a ela. E cada vez que nós nos fazemos perguntas e vamos à obra buscar reflexões e respostas a essas perguntas, de um lado, nós encontramos novos esclarecimentos, e com isso se geram novas perguntas também. Mas eu quero dizer que em Pedagogia do Oprimido estão os conceitos fundantes da obra de Paulo Freire.
E ao percorrer as demais obras, nós vamos encontrar Paulo Freire recorre a esses conceitos, reinventa esses conceitos, recoloca em novos contextos, associados esses conceitos a novas temáticas, e por isso é possível dizer que a obra de Paulo Freire é uma obra relacional. Então, um conceito se relaciona com o outro. Algumas vezes eu já fiz isso em semestres com os meus alunos. Eu digo a eles, vamos começar, vocês vão ler, a partir dos seus interesses, vocês vão ler uma obra de Paulo Freire. Mas quem tem alguma obra em casa, lê aquela obra que tem em casa. E algumas vezes os alunos se surpreenderam com isso, porque não é uma indicação cronológica, não? Leia o primeiro livro, leia o último livro, e daí eu posso levantar com os alunos os conceitos que foram apreendidos e mostrar como esses conceitos se reafirmam nas diferentes obras de Paulo Freire e como eles são relacionais, como Paulo Até Freire mesmo naquele último livro dele, A Pedagogia da Autonomia, me parece que foi o último livro dele antes de ele morrer, que ele lançou em 96, 95, não foi? 96, final de 96. Que era um livrinho de bolsa, ele queria popularizar, socializar, que fosse um livro barato, que vendesse em banca de jornal, que ele parece que sintetiza uma parte do pensamento dele. Sintetiza. Ele ali, Paulo Freire ali tem, que ele trata dos saberes necessários à docência. E ali ele tem, o livro está estruturado em 27 saberes necessários à prática docente. E nesses pequenos capítulos, nós vamos encontrar a grandiosidade do pensamento de Paulo Freire. Então, você vai encontrar que, como as discussões que estão e as propostas da pedagogia do oprimido estão ali agora relacionadas à questão dos saberes necessários à prática docente. Como é, então, como é que ele discute a questão da opção por uma educação libertadora? Está ali na pedagogia da autonomia também. Como é que Paulo Freire discute a necessária humanização do ser humano, que é o objetivo central da educação? Como é que está lá? Como é que o professor trabalha com isto? Crítica à educação bancária, por que não pode ser educação bancária, em que ela é opressora, e como, então, trabalhar com uma educação dialógica, conscientizadora, e é uma preciosidade esse pequeno, grande livro. Ana, o Paulo Freire foi exilado em 64, logo após o golpe, ele foi um dos primeiros exilados. O Estado autoritário brasileiro tinha muito medo do Paulo Freire e da obra dele, e mesmo depois, com o processo de redemocratização, com Sarney, depois com Collor, mesmo todos os governos, Paulo Freire nunca foi implantado de fato, nunca foi absorvido pela política educacional brasileira. Qual o contraponto que Paulo Freire faz com essa educação hoje que nós temos e que nós tínhamos desde a época do regime militar? Por que tanto medo do Paulo Freire? Por que a estrutura de poder tem medo de Paulo Freire? Uma vez eu me lembro, numa entrevista, perguntaram a ele se ele fosse convidado para ser, acho que foi no governo Sarney, se ele fosse convidado para ser ministro da Educação, se ele aceitaria. Ele disse assim, esse presidente não é homem de me chamar não tem coragem de me chamar para ser o ministro da Educação. Como que você vê isso? Qual o contraponto que ele faz com o poder? Então, Paulo Freire assusta, sim, as elites conservadoras. E é por isso que ele
é constantemente rechaçado. Ele é muitas vezes, foi e é ainda muitas vezes, nós vimos isso recentemente nos movimentos desses últimos meses, nós vamos ver que teve um movimento agora, né, criticando Paulo Freire, dessa onda conservadora, agora que assolou o Brasil. Exatamente. No ano passado nós lemos críticas, né, e na grande imprensa de crítica à obra de Paulo Freire. Sim, e continuarão existindo críticas à obra de Paulo Freire, porque Paulo Freire incomoda. Ele incomoda as elites conservadoras, as elites que estão interessadas numa ética do mercado, diferentemente da ética em favor do ser humano, que Paulo Freire defende. Então, a ética do mercado é a ética em que poucos querem muito poder. Poder poder econômico e usa o controle e autoritarismo para poder gerenciar, para poder dirigir. Contrariamente, Paulo Freire se declara, desde o primeiro momento, a favor, e essa é uma das epígrafes da sua obra, a favor dos esfarrapados do mundo. Então, Paulo Freire tem, e nos propõe isso, com a sua obra educacional, com a sua pedagogia, que nós realmente possamos fazer esta opção. A educação é sempre uma opção. É uma opção que vem, que nos fala de valores, de intencionalidades, de utopia, no sentido de que é atingível, sim, então, e que devemos perseguir. Então, há diferentes posições educacionais. Paulo Freire defende uma ética a favor do ser humano, a favor da vida. E para Paulo Freire é importante que todos tenham vida digna. Essa é a luta maior. Então, isso não é compatível com grupos das elites conservadoras, que não se preocupam com essa questão, com a questão da justiça social. Então, por isso é que existirá sempre o confronto. No entanto, estamos aqui, né? Estamos aqui arregimentando a resistência para poder realmente defender esses valores. Uma vez eu ouvi de Paulo Freire, eu acompanhei um pouco quando eu fazia pedagogia, eu cheguei a ter pelo menos uns 3 encontros com Paulo Freire, né? E eu me lembro que uma vez ele disse que ele era o andarilho da obviedade, ele se definia como um andarilho da obviedade e também se dizia um marxista cristão. Como que você vê isso, marxista cristão e andarilho da obviedade? Paulo Freire nos dizia assim, dizia bastante isso em sala de aula, várias vezes ele fazia essa marcação para nós do grupo que estávamos discutindo com ele. Ele dizia assim, o que eu escrevo, o que eu digo, muitas vezes é óbvio, mas muitas vezes nós não nos preocupamos e não vamos atrás do óbvio. E nós precisamos, porque o óbvio está no contexto concreto. E essa é uma das marcas da pedagogia de Paulo Freire, que é a leitura da realidade, que é a leitura partir do contexto concreto.
Então, nós vamos, na nossa cotidianeidade, nós vamos encontrar realmente coisas óbvias, que nem sempre nós paramos para olhar, nem sempre nós paramos para investigar as razões do que acontece ou do porquê não acontece o que nós gostaríamos de fazer avançar. Então, nesse sentido, ele dizia e fazia questão de marcar isso. Olha, isso que eu estou dizendo aqui é óbvio, mas nem sempre nós pesquisamos, investigamos esta obviedade. E aí também Paulo Freire, ele era muito resolvido em relação ao marxismo e à posição religiosa. Na última entrevista que ele deu, antes de falecer, ele tem uma, que foi feita pela TV PUC, ele trata essa questão, ele trata, e novamente ele se manifesta em relação a essa posição em que ele encontrou a partir nos primeiros momentos de vida, de reflexão, ele encontrou motivos para se identificar com os oprimidos, encontrou esses motivos não lendo Marx, nas suas primeiras reflexões de vida. E ele tem clareza disso, o quanto a religiosidade influenciou a vida, o pensamento dele. E depois... Mas você acha que foi um cristianismo, uma religiosidade mais ligada à teologia da libertação, ou não? A teologia, ele foi o que nós encontramos ao ver a história, sim, ele teve uma influência imensa na criação, na constituição do pensamento da teologia da libertação, sim. Então, nós temos... ele teve muita influência. E aí, quando ele encontra Marx, as leituras de Marx, ele encontra identificações e avanços em relação ao que ele pensava, aportes políticos, sociológicos, e daí ele encontrou uma forma de resolver para ele o que ele chamava de mundaneidade e transcendentalidade, não é? Então, ele era muito resolvido em relação a isso. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com esse grande debate aqui, discutindo a obra e a vida de Paulo Freire. Nós estamos de volta com o programa Assembleia Convida, hoje debatendo a obra e a vida de Paulo Freire, recebendo aqui a honrosa presença da Ana Maria Saul, professora, pesquisadora, grande conhecedora da obra de Paulo Freire. Ana, vamos falar um pouco da sua experiência e da experiência de Paulo Freire na Secretaria Municipal de Educação. Vocês fizeram parte de um grande movimento que deixou frutos importantes para a rede municipal de ensino. Eu entrei na rede municipal de ensino em 1985, antes até de Paulo Freire assumir. Você assumiu também DOT na época, né? Sim. Organizando um grande movimento de reorientação curricular da rede municipal, que foi muito importante. A gestão de Paulo Freire foi uma marca, porque foi naquele momento que nós conquistamos um novo estatuto do magistério, mudamos a jornada, foi um marco histórico na rede municipal. E se a rede municipal ainda hoje mantém a oferta da qualidade de ensino e mantém um mínimo de dignidade para a carreira do magistério, foi graças, sem dúvida, a essa administração iniciada por Paulo Freire, depois que teve prosseguimento com o Mário Sérgio Cortella, a equipe de vocês que deixou essa marca histórica. Então, nós queremos saber como que foi Paulo Freire secretário, assumindo um cargo no Executivo Municipal, a maior cidade da América Latina, a maior secretaria municipal
do Brasil. Como que foi essa experiência, a dele e a sua, porque você acompanhou todo esse processo. Ele te convidou para participar? Como Então, que esse foi um momento muito importante, muito decisivo na minha vida. Eu, como disse, trabalhava com Paulo Freire na PUC, dávamos aulas juntos, e assim, acompanhávamos toda a efervescência da eleição, e venceu em São Paulo a prefeita Luísa Erundina, muito amiga de Paulo Freire, e aí Paulo Freire recebeu um telefonema que ele considerou irrecusável o convite para ser secretário de Educação de São Paulo. E essa é uma marca da biografia de Paulo Freire como gestor público muito importante. Paulo Freire aceitou e aí, em seguida, ele teve que montar a equipe e me disse assim, olha, Ana Maria, agora nós temos que ir mostrar, sim, e levar para a prática aquilo que a gente sempre diz na sala de aula, aqui dentro da PUC. Então, nós sempre fazemos crítica aos sistemas públicos e agora chegou a hora. E eu disse a ele, mas Paulo, você acabou de me dar uma carta de recomendação, eu tinha feito um concurso na Unicamp, tinha sido aprovada, e ele inclusive tinha me dado uma carta de recomendação para eu assumir, já estava tudo pronto, isso era uma sexta-feira, e ele me chamou e disse assim, olha, então, mas eu preciso de você lá. Eu disse, olha, eu vou pensar nesse fim de semana, como vou fazer, vou conversar em casa com a minha família. Ele falou, vai, conversa tudo o que você quiser, desde que você venha segunda-feira e me diga assim, eu vou com você para a secretaria. E eu passei um fim de semana pensando muito e recebendo algumas pressões, assim, nossa, agora você vai ser professora da Unicamp, um trabalho, uma instituição pública, que peso disso, né? E aí eu pensei muito... Porque você já tinha carreira universitária, então claro, é o sonho de todo professor universitário assumir uma universidade pública, uma vaga, é lógico. E aí eu pensei muito e chegou na segunda-feira, eu disse para o Paulo Freire, eu vou para a secretaria com você. Você abriu mão da sua vaga na Unicamp? Abri mão, porque naquela ocasião não dava para assumir e se licenciar imediatamente. Tinha que ter um prazo. Tinha que ter um prazo. Ele até falou, você não dá para ter um prazo? Eu falei, não dá. Então, a legislação não permitia. Não, a legislação não permitia. Então, era para assumir ou não. Então, eu disse, não, eu vou para a secretaria. Continuei na PUC, reduzindo as funções. E fui para a secretaria e ele disse, olha, eu quero que você assuma a Diretoria de Orientação Técnica. Que era o DOT, conhecido como DOT na rede municipal. Nada mais, nada menos, com a responsabilidade de coordenar o movimento de reorientação curricular e a formação permanente, como chama Paulo Freire, formação permanente dos professores, né? Na ocasião eram 35 mil professores e tínhamos um número enorme, 640 e tantas escolas. Quer dizer, não, para hoje, né? Naquela ocasião era grande. E daí fomos para lá e tivemos, assim, muitas discussões em termos, assim, do que era fundamental e discutindo, sobretudo, a questão da democratização da escola, a necessária democratização da escola em termos da gestão. Ana, só lembrando que vocês assumiram um período extremamente complicado pós-gestão de Jânio Quadros, que tinha demitido vários professores em greve, perseguições, um governo que queimou livros, apostilas, críticas. Então, vocês estavam reconstruindo a rede do ponto de vista da democracia interna. Teve muita resistência? Porque a rede era conservadora. Sim, nós encontramos, assim, um corpo docente com assim,
atemorizado, sim, pelo que havia acontecido, muitas perseguições. Inclusive o professor Edson Gabriel, que Sim. trabalha com a gente, grande foi meu escritor, assessor, trabalhou com você, sim. mas tinha sido perseguido também na gestão. Foi perseguido. Ele era diretor de escola e fez o enfrentamento, participou da greve, foi perseguido, foi afastado do seu cargo, Isso, né? E isso. lembro que quando vocês assumiram, houve uma anistia para os professores, que muitos professores tinham sido demitidos Exato. por conta de uma greve anterior. Sim. Mas aí o governo anistiou todos voltaram. Sim, então, alguns gestos iniciais necessários do ponto de Paulo Freire fez, do ponto de vista de poder mostrar aos professores essa perspectiva de respeito e esta receptividade a professores que tinham sido realmente perseguidos, etc. E outros atos iniciais. Os jornais mostraram as dificuldades materiais que as escolas tinham por conta do governo não ter assinado os contratos, não tinha giz das escolas, não tinha carteiras. Nós encontramos uma rede muito depauperada em termos de condições físicas e materiais de trabalho. Os jornais mostravam alunos sentando em latas de óleo viradas, assim, sem condição. E assim, chovia dentro das salas de aula, as escolas precisavam ser recuperadas. E Paulo Freire foi muito coerente, muito firme. Ele foi visitar diferentes escolas e disse assim, pediu um encontro com a prefeita e disse o seguinte: olhe, ele tinha muita relação com a prefeita. Olhe, Luísa, eu não posso ser o seu secretário se você não tomar providências para fazer o reparo dessas escolas. E ela disse assim, mas eu não tenho orçamento para isso. Ele disse, não, então vamos lá, vamos à Câmara, vamos rever o orçamento, eu vou junto com você, porque eu não posso ser secretário, não posso falar aos professores em uma escola com qualidade, se nem condições de estar na sala de aula e com esgotos abertos nas cozinhas das escolas, etc., não é possível que E se foi nesse faça momento isso. em que nós aprovamos a Lei Orgânica Municipal e vocês conseguiram imprimir na Lei Orgânica o aumento do orçamento da educação de 25% para 30%. Para 30%. Foi uma vitória importante isso, né? Uma marca histórica de aumentar o financiamento da educação municipal. Porque nós investimos apenas 25% na gestão Paulo Freire, fomos para 30% na mudança quando foi aprovada a Lei Orgânica, em 1990. Foi um ganho muito grande. E assim, Paulo Freire reagia com... Quem imagina, uma vez escrevi isso num texto, que está num livro, na biobibliografia, tem um texto lá meu, também, organizada pelo professor Gadotti, essa biobibliografia. E aí eu escrevi nesse texto, quem imagina o professor Paulo Freire, somente um homem um grande pensador, com muitas ideias no nível filosófico, se engana. Paulo Freire vai ao cotidiano, sim. Ele tem esta preocupação com o cotidiano e ele, nisto, ele vê a política, nisso ele vê a filosofia, nisso ele vê a pedagogia. Então, realmente, eu fui testemunha de múltiplos momentos em que Paulo Freire, realmente, todas as manhãs no seu gabinete, eu me encontrava com ele, na Avenida Paulista, a secretaria era ali,
E ele queria saber o que estava acontecendo nas escolas, queria detalhes dos projetos que estavam acontecendo. Parecia que ele sonhava à noite e acordava iluminado e preocupadíssimo com cada coisa que estava acontecendo. E entusiasmadíssimo. E foi nesse momento, então, que nós pensamos muito na questão da nova qualidade da educação, que era uma das metas da administração Paulo Freire. E essa nova qualidade implicou necessariamente em trabalhar sobre a questão curricular. A organização do currículo, a questão dos ciclos, que discutimos muitíssimo. E essa reorientação curricular, evidentemente, ela precisava se fazer de um modo democrático, não autocrático, não autoritário, mas de um modo democrático, com adesão, com formação dos professores e com uma grande discussão. Eu acompanhei, eu sou testemunho vivo, porque eu estava na sala de aula nessa época, das discussões que ocorreram em toda a cidade de São Paulo, na rede. Me lembro até numa ocasião em que nós fomos ao Pacaembu, né, o estádio do Pacaembu, e reuniu toda a rede para fazer também uma discussão. Achei aquilo maravilhoso, porque foi algo inédito histórico. O secretário chamar os professores do Pacaembu para fazer um debate. Para fazer um debate. Agora, o chamar os professores, nós sabíamos que isso acontece sempre. Isso aí era levar até as últimas consequências a famosa gestão democrática da escola pública, não é? A gestão democrática. Então, chama e vê os grupos que reagem também, estão lá. E algumas vezes eu fui a escolas, visitando escolas durante este movimento de reorientação, e numa das vezes uma das professoras levantou a mão e falou assim: Ana Maria, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei, isso foi no começo do movimento de reorientação. Posso fazer uma pergunta? Sim. Nós temos agora, os jornais estão dizendo que o nosso secretário, o professor Paulo Freire, é uma pessoa muito renomada, muito importante, muito reconhecida, não é? Eu falei, sim, é. Ele falou, então, e por que ele não fala logo o que a gente tem que fazer e fica perguntando aqui para as escolas como é que nós trabalhamos, o que é que vai bem, o que é que vai mal, o que é que está faltando, qual é o tipo de formação que nós precisamos? Por que ele já não diz logo, já põe no Diário Oficial e pronto? E aí nós entabulamos toda uma discussão mostrando que esta forma do secretário decidir com a sua equipe o que vai fazer, colocar a nova ordem no Diário Oficial, é uma forma autocrática de política educacional. Ele quis construir coletivamente isso. E o que o Paulo Freire estava propondo era realmente uma gestão democrática que devia se evidenciar, não só na relação dos diretores com os professores, professores com as famílias, professores com a comunidade, mas também a gestão pedagógica deveria ser democrática. Ana, daí você coordenou esse processo, então, de reorganização curricular na rede, né? Coordenei esse através processo. Sim. E ali no DOT eu tive várias equipes, tive 4 assessores, dos quais o Edson foi um deles, que me ajudavam muito. E nós tínhamos os núcleos de ação educativa em cada região. E que foram fundamentais, porque ali nós tínhamos equipes multidisciplinares e que compostas por professores efetivos, com pessoas com prática de escola, e nós tínhamos as equipes que eu trabalhava com essas equipes, e as equipes trabalhavam com as escolas. E foi nesse momento também, nesse momento inicial de problematização de como é que estavam as escolas, feita pelas próprias escolas, o que vai bem, o que não vai bem, eram as questões chaves. E que daí
fizemos toda uma sistematização das respostas das escolas. Quando retornamos, e eu acompanhei isso, numa das escolas me disseram assim, olha, a gente não acreditava que vocês iam fazer isso, e fazer esse retorno, porque as outras administrações costumam perguntar, e depois a gente não sabe o que acontece. Só perguntam e não fazem retorno algum. E aí eu disse, num dos momentos, a Paulo Freire, olha, vamos fazer uma proposta à rede de trabalhar com temas geradores via interdisciplinaridade, via tema gerador. E aí o Paulo Freire disse, bom, mas essa é a minha proposta, será que não fica um pouco estranho? Paulo, eu não vejo nem um pouco estranho, porque se temos aqui o secretário, ou pessoas de outros países vêm para aprender isso com você, e aí você não vai dar essa chance aos professores de São Paulo de fazer isso? Então, pensamos uma estratégia. Vamos apresentar a proposta às escolas e vamos ver isto, depois da discussão, por adesão. Que escolas fazem adesão a esse processo? E aí nós avançamos. E as escolas que não querem fazer adesão a essa proposta, eles terão apoio em propostas, evidentemente, coincidentes com os princípios dos quais não se abre mão da política educativa. Muito bem. Ana, o nosso tempo é curto aqui, nós temos alguns minutos ainda. Eu gostaria ainda que você falasse um pouco dessa pesquisa que você está coordenando pelo CNPq. Tem até um relatório aqui que eu gostaria de mostrar para o telespectador, que você falasse um pouco desse trabalho de pesquisa hoje sobre Paulo Freire. Sim. Então, eu coordeno, depois que Paulo Freire nos deixou, a PUC criou, por proposta do programa de educação, currículo, que é onde eu estou e onde Paulo Freire trabalhou, 17 anos, a PUC criou a Cátedra Paulo Freire. E eu coordeno a Cátedra Paulo Freire, e nesta cátedra nós estudamos a obra de Paulo Freire com a perspectiva de compreender, reinventar a proposta de Paulo Freire e verificar onde é que nós podemos encontrar hoje Paulo Freire, não é? Na realidade brasileira. E nós estamos fazendo essa pesquisa por meio de elaboração de dissertações e teses. Essa pesquisa ela já se estende em 10 estados brasileiros e tenho 14 professores e 14 equipes em programas de pós-graduação que estão também nos diferentes estados verificando com os seus alunos de mestrado e doutorado como é onde está Paulo Freire, não é? Então, nós buscamos realizar a pesquisa em redes de ensino que, em princípio, se declaram, nós temos Paulo Freire como inspiração, nós trabalhamos com propostas freirianas, então nós vamos à rede, mas nós queremos ir ver o chão da escola, como é que está sendo reconstruído esta pedagogia de Paulo Freire, na alfabetização de alunos das séries iniciais, na educação infantil, na educação de jovens e adultos, na formação de educadores. Então, nós já temos um conjunto de dados, de experiências empíricas que foram analisadas e que nós, por meio desse projeto, que é apoiado pelo CNPq, já nós tivemos 2 editais que nos apoiaram, nós estamos construindo uma produção que vem crescendo nacionalmente e que geram esses relatórios. Esse foi o primeiro relatório.
já estou quase no momento de finalizar o segundo relatório. Como que as pessoas podem ter acesso a esse relatório? Olha, tem publicação, né? Tem publicação, mas nós vamos colocar, nós temos um site, vamos colocar nesse site. Qual que é o site? Que é a Rede Freiriana. Rede Freiriana. Isso, redefreiriana.com.br. E nós vamos colocar a pesquisa. O relatório da pesquisa e também nós temos vários artigos escritos em revistas online que podem ser encontrados. Por exemplo, quando Paulo Freire completaria 90 anos, não é? Nós publicamos na revista E-Curriculum, que é uma revista científica online, um número inteiro em que nós temos vários textos mostrando a atualidade do pensamento de Paulo Freire. Então, uma revista online e há outras revistas que nós publicamos também, artigos e apresentamos em congressos, etc. E é importante no Brasil a gente estar mostrando esta atualidade e vigência do pensamento de Paulo Freire, que nos ajuda nessa resistência ao pensamento conservador. Com certeza, Ana, até porque eu ia te fazer, nós estamos já quase que encerrando o programa, temos ali 1 minuto e 33 segundos, mas eu ia te fazer uma pergunta que, na verdade, você já me respondeu, né? Apesar de toda a pesquisa, de todo o seu trabalho, né, e de outras pessoas também, no resgate da obra de Paulo Freire, da afirmação da obra de Paulo Freire, o que nós sentimos é que nas nossas faculdades e universidades que formam professores para a educação básica, quase não se fala de Paulo Freire, as pessoas não leem Paulo Freire, mas aí eu fiquei pensando o seguinte, você já respondeu, porque você disse logo no início aqui do programa que a ética de Paulo Freire não era a ética do mercado, era a ética da valorização do ser humano, da dignidade humana, não é? Da libertação. Acho que você já respondeu a pergunta, porque hoje nós temos infelizmente a educação virou mercadoria no nosso país, há um processo de privatização intenso da educação e não interessa, me parece, ao mercado, né? Divulgar a obra de Paulo Freire. Embora nós tenhamos muitos professores fazendo isso, mas de uma forma individual e solitária, né? Fazendo esse trabalho, mas não é a tônica das universidades. Eu digo isso por experiência própria, eu tenho percorrido muitas faculdades, principalmente as particulares, né? E mesmo as públicas também, mas tem essa grande resistência, porque você falou, Paulo Freire incomoda o poder, incomoda o pensamento autoritário, o pensamento conservador, incomoda a educação bancária. Ele é um grande expoente dessa educação libertadora, libertária, que quer libertar o homem e a mulher de todo tipo de opressão. Ana, eu quero te agradecer muito, aqui nós encerramos o nosso tempo, já estourei, eu quero agradecer a sua participação e dizer que foi uma honra te receber aqui e que você deu uma grande aula aqui de Paulo Freire, deu uma grande contribuição para todos nós aqui na Assembleia Legislativa, mas sobretudo para o telespectador que está nos assistindo agora. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço, foi um prazer, é sempre uma alegria grande e estou na PUC à disposição, quando quiserem, estamos ali nessa luta que é comum. E viva Paulo Freire. Obrigado. Viva Paulo Freire. Ana.